Porque quando os povos antigos, né, trocaram essa data, isso vem muito antes de Dionísio, tá, mas a qual eu citei, tá? Ah, eles comemoravam, né, o solstício de inverno lá no hemisfério norte, e é o menor dia do ano, né? Por isso que o inverno é mais frio, né? Os dias são menores e as noites são maiores, né? Em cada hemisfério é a mesma forma. E o verão inverte, né? Os dias são maiores e as noites são menores. Por isso que é mais quente ou mais frio. Comemoravam isso, e tinham festanças, comilanças e trocavam presentes, porque tinha a festa da Saturnália. E aí, ó, pra gente vencer os pagãos, e aí quando o imperador Constantino, quando ele instruiu toda Roma agora a ser cristã. E agora se trocou, né? Agora a igreja de perseguida virou perseguidora. Na época onde agora inverteu seus papéis, né? Ele decretou que todo mundo fosse cristão naquela época, né? E aí, para se mudar essa festa pagã, ó, vamos comemorar que Cristo nasceu aqui e a gente mantém a maioria das tradições, né? Mas a gente inverte, né? Isso é porque a gente comemora amanhã, é só história. Mas, amados, o fundamento do nascimento de Cristo ele é muito maior do que a gente às vezes trocar presente. Do que às vezes a gente, daqui a pouco, comer um frango, comer o peru, né? Se reunir como família, isso é muito bom, é ótimo, amados. Isso é excelente. Os amados que ainda observam essas tradições, é excelente. É sim um tempo para a gente pensar mais na família. É sim um tempo para a gente refletir mais sobre a comunhão, sobre como nós temos vivido e nos tratado e como o nosso amor tem crescido, sabe? É sim uma data mais sensível para isso. Mas não que a gente deve esquecer isso nos outros dias do ano. A gente tem que amar muito mais nos outros dias, tem que abraçar muito mais nos outros dias, tem que, sabe, anunciar a morte muito mais nos outros dias. Amados, tão qual é importante o nascimento de Cristo, a sua morte é muito maior. O sacrifício de Cristo é muito maior, porque ele tinha que nascer, esse é o fato. A profecia da Virgem, a profecia do Filho de Deus vindo à Terra, a profecia da linhagem, tudo isso foi cumprido em Cristo. E o seu nascimento, amados, está vendo o que é o louvor? Dos exércitos celestiais, a multidão. Eu entendo que não que tenha ficado algum anjinho para trás, tá? Mas todos estavam ali presentes e aqueles pastores ouviram certamente o melhor louvor que foi ecoado nessa terra desde quando existe. Foi aquilo ali. Ouvir que a paz de Deus agora vem reinar sobre os homens. É o que diz Romanos, né, capítulo 5, versículo 1. A fé em Cristo Jesus, amado, é o que torna tudo isso significante. Porque se eu não deposito a minha fé em Cristo, amados, tanto faz se ele nasceu hoje ou amanhã, ou qualquer outro dia do ano, tanto faz se ele morreu crucificado ou não, tanto faz se ele foi ressuscitado ou não. O que diz a fé? Portanto, agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a fé em Cristo Jesus, e não em qualquer outro, nós temos paz com Deus. Por isso que ele fala, paz na terra. A boa vontade de Deus, a sua misericórdia. E eu não consigo retratar com outra palavra, amados, se não for misericórdia. Misericórdia em cima de misericórdia. É por isso que o livro de Lamentações de Jeremias fala que as suas misericórdias se renovam diariamente. Dia após dia. Porque quanto mais o mundo se mostra mal e corrupto e tem se afundado no pecado, porque é isso que ele quer, a misericórdia de Deus se renova. E se renova. Até o último dia, amados. Até o último dia onde Cristo há de retornar a essa terra. Então, o seu nascimento, nós devemos sim lembrarmos dele com muito bom grado. De saber que é a materialização do amor de Deus para conosco. É a personificação da sua misericórdia. Sabe, Cristo é a representação da vida. Sem Cristo eu não tenho misericórdia, sem Cristo eu não tenho graça. Sem Cristo, amados, eu ainda estou nas trevas. Eu ainda estou separado de Deus. Eu ainda estou condenado. E Cristo vem corrigir isso. Por isso que ele fala, eis que vos trago novas. Sabe, o Novo Testamento, a nova aliança. Aqueles pastores ouviram uma notícia excelentíssima. A misericórdia agraciou vocês e chegou o tempo da redenção. Chegou o tempo onde a condenação será tirada. Chegou o tempo onde as palavras de João Batista fariam todo sentido no versículo 28 do capítulo 1. O que João Batista disse?
No dia seguinte, ele viu que Jesus Cristo vinha ao seu encontro e disse: Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o real motivo, amados, do nascimento de Cristo. Tirar o pecado do mundo. 1 João capítulo 3, versos 8. Porque quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo ele peca desde o princípio. Para que Deus se manifestou? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus nasceu. Para destruir, aniquilar a obra de Satanás. Para a gente encerrar, Romanos 6,6 é o que fala, amados. Sabendo isso, amados, que o nosso homem velho foi juntamente com Cristo atraído naquela cruz e crucificado, para que o corpo do pecado que habitava nesse velho homem, ao qual todos nós possuímos, fosse destruído e aniquilado. Para quê? Para que eu não sirva mais o pecado como um escravo. Porquanto, versículo 7, a morte justificou o ser humano de todos os jeitos e formas e de uma vez por todas, através do sacrifício de Cristo. Amados, esse é o sentido da vinda de Cristo. Que nesse dia a gente possa se lembrar mais uma vez disso. E que amanhã também. E que dia 26 também. E que dia 27. E por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, a gente possa anunciar não só a vinda de Jesus Cristo, como a nossa atração no seu corpo, como a nossa morte, como a nossa ressurreição, juntamente com Ele. Amém?